Problemas relacionados à fertilidade são cada vez mais diagnosticados em todo o mundo, mas ainda existem muitos mitos que envolvem esse assunto. Eu estou recebendo aqui comigo a doutora Cazuê, que é especialista em fertilidade e vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas em relação a ter filhos, a fertilidade, né, doutora Cazuê? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. A primeira pergunta que eu já vou te fazer, é verdade que normalmente o problema de infertilidade é da mulher? Não, é exatamente um grande mito, porque hoje em dia nós sabemos que o homem tem uma participação exatamente na mesma proporção da mulher, ou seja, os problemas do homem, referentes ao homem, são na faixa de 40%, assim como das mulheres. Consequentemente, quando nós temos um casal infértil, um casal que não consegue engravidar, nós temos que pesquisar desde o início o homem e a mulher. Ao mesmo tempo. Os dois. Os dois. Que se você quiser participar ao vivo com a gente, você já sabe, é só acessar a nossa página no Facebook, o Ver Mais Florianópolis, vai no post sobre essa entrevista e deixa o seu comentário por ali. Muita gente acredita que tomar pílula anticoncepcional pode ajudar a manter a fertilidade. Mas também tem muitas pessoas que acreditam que o uso contínuo da pílula anticoncepcional pode fazer com que a mulher se torne infértil. Mito ou verdade? É mito. Do ponto de vista da pílula anticoncepcional em preservar a fertilidade, isso na verdade não existe. Se você pudesse tomar pílula, bloquear a ovulação e manter fértil durante muitos e muitos anos, seria ótimo, mas infelizmente não é isso que acontece. A mulher vai tendo uma perda progressiva da fertilidade, tomando pílula ou não tomando a pílula. Agora, a pílula também não ela pode ser benéfica em alguns casos. Ela pode ajudar, por exemplo, pacientes que têm tendência à formação de cistos, algumas pacientes com ovários policísticos, pacientes que têm endometriose se beneficiam da pílula, né? E aquelas que se prejudicam tomando pílula... E a gente começa a tomar pílula até para fazer um tratamento, né, desse tipo de doença. Pode fazer parte do tratamento dessas doenças que causam infertilidade. E agora a mulher que toma pílula durante muitos anos não pode descuidar do aspecto da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, porque muitas vezes toma pílula e se descuida da prevenção dessas doenças, então acaba mais tarde fazendo infertilidade decorrente de outros problemas. Quer dizer, as DSTs podem causar infertilidade. Então, não é a pílula anticoncepcional é uma proteção, mas principalmente pessoas jovens não pode se esquecer também do preservativo, dos cuidados com as infecções, as DST. Coloca o Facebook pra gente aqui, por favor. Ó, a Kelly Stopazoli, assunto importante é no Ver Mais, obrigada, querida. A Ed Junques, ela falou lá, Karen, parabéns pelo programa, obrigada. Ed, sou mãe de 3 crianças, nunca tive dificuldades para engravidar, mas sei que esse é um problema bem frequente na atualidade. Gostaria de saber se pode ser apenas emocional, já que tenho amigas que fizeram vários exames, não consta nenhum problema no casal. E outra dúvida, uma mulher que já teve um aborto provocado por ter dificuldades para engravidar, eu acho que se essa mulher pode engravidar de novo. Primeiro, aquela questão que ela colocou, pode ser um fator emocional, doutora Cazuê, essa coisa de não conseguir engravidar? O fator emocional tem uma participação, não é a primeira coisa a gente pensar. Nós temos sempre que descartar as outras causas que são assim detectáveis, que podem ser identificadas. Mas algumas pacientes, pelo estresse, né, a tendência, assim, algum problema emocional importante pode atrapalhar, principalmente os problemas, as disfunções hormonais, o problema da ovulação. A outra questão que a Ed coloca é a relação ao aborto, né? Ela pode ter consequências, sim. Um aborto provocado pode causar um distúrbio, principalmente em nível de trompa, né, ou até uma aderência dentro da cavidade uterina. Ela pode causar infecção, pode causar uma coisa chamada sinéquia intrauterina, quer dizer, o ato de fazer o aborto pode causar, assim, como se fizesse um útero acolar as suas paredes, e isso dificultaria certamente a gravidez. E para isso existe um tratamento? Existem tratamentos, nem sempre muito fáceis, por isso todo aborto provocado pode ter suas consequências. Agora nós temos aqui a Andréia Silva, ela fala que descobriu na última perda fetal que tem trombofilia. Será que posso engravidar normalmente? O que devo fazer para que isso não aconteça de novo, né? Minha mutação é A12986, isso a doutora vai entender do que se trata. Uma das causas assim de abortamentos, de perdas fetais, provavelmente mulheres que têm uma perda, têm 2, têm 3 perdas, não conseguem levar adiante a gravidez,
faça a investigação da trombofilia. A trombofilia é uma alteração em nível de coagulação sanguínea. Isso pode ser adquirido ou pode ser genético. Então, no caso dela, parece ser genético porque ela tem essa mutação. Mas ela pode engravidar. Existem medicamentos que nós atualmente utilizamos tranquilamente, sem nenhuma consequência para o bebê. São os anticoagulantes, né? Existem vários tipos, mas o que mais nós usamos é um anticoagulante injetável, subcutâneo, muito fácil de ser aplicado, de modo que ela pode ter esperanças de que ela vai conseguir engravidar após esse tratamento. Primeiro faz o tratamento e depois começa a faz o tratamento e continua durante a gravidez, antes de engravidar e depois da gravidez também. Depois se engravidou, durante um determinado tempo ela precisa fazer o tratamento. Bacana. Agora nós temos aqui a Ingrid Farias. Oi, linda, você sabe que tem muitas mulheres que abortam o seu filho? Eu sei, infelizmente eu sei, Ingrid. Então, se a mulher causa um aborto quando ela quiser ter outro filho, as partículas que devem sobrar podem atrapalhar a fertilidade do bebê. Estudei sobre aborto na escola, tá? Obrigada pela atenção. Fique com Deus, você também, querida. Você estava falando mais ou menos isso. Já falamos um pouco a respeito disso. Na verdade, não são partículas que devem sobrar. Quer dizer, a mulher faz o aborto e esse aborto pode ser bem sucedido, sem nenhuma consequência, não é todo aborto que vai causar, mesmo porque tem mulheres que têm aborto natural, espontâneo, precisam ser submetidas a um tratamento que é a curetagem uterina, então nem todas elas apresentarão problemas. Quando o aborto provocado, muitas vezes assim, em ambiente não hospitalar, ou então realizado por pessoas não idôneas, isso pode causar infecções e todas as outras consequências que dificultam uma gravidez futura. A pergunta da Lisiane Barbieri: verdade que ovários policísticos dificultam a mulher a engravidar? É verdade. Nós temos, desculpe, essa doença chamada síndrome dos ovários policísticos é uma das causas mais comuns de infertilidade, mas nem toda mulher com ovário policístico apresenta dificuldade. Tem uma porcentagem de mulheres que vai engravidar facilmente, sem nenhum problema, mas tem uma parcela de mulheres com ovário policístico que vai precisar de um tratamento especializado, que pode ser desde medicamentos e até casos de tratamento através da fertilização. Mas aí tem que fazer uma investigação, né, doutora? Um tratamento, mas perfeitamente apresenta a solução, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo após começar a tentar engravidar, sem sucesso, você passa a entender que existe um problema aí, de repente, um problema de fertilidade? De um modo geral, as mulheres vão levar, assim, tem que esperar 6 a 9 meses para engravidar. Então, nós consideramos assim, a partir de 1 ano de tentativa não engravidando, deve-se procurar um especialista, exceto se for mulher já com uma certa idade. Então, mulheres assim, já acima dos 37 anos, ou mulheres que sabidamente já têm algum problema já diagnosticado previamente. Por exemplo, a paciente já sabe que tem endometriose, ou o marido já sabe que tem um problema de baixa concentração de espermatozoides. Então, não precisa esperar 1 ano para fazer o tratamento. Inicia antes, espere 6 meses e já procura um especialista. E me diz uma coisa, quem já engravidou, já teve seu primeiro filho, essa mulher pode vir a ter problema de infertilidade? Pode, é uma coisa assim que muita gente não entende. Muita gente diz, meu marido já teve um filho, então o problema não é dele, ou vice-versa, minha mulher já teve um filho, então o problema não é dela. Na verdade, qualquer um pode ter engravidado, ter tido filhos, tanto o marido como o homem como a mulher, e futuramente de aparecer um problema que nós chamamos de infertilidade secundária. Isso não é tão incomum, né? Mais ou menos 30% dos nossos pacientes têm infertilidade secundária, já tiveram filhos e não conseguem ter o segundo filho. E normalmente isso é causado pelo quê? Com a idade podem aparecer problemas de ovulação. A mulher também poderia ter, mais jovem, ter algum problema já, um distúrbio, mas que por uma sorte engravidou. Né? E tem algumas doenças que são evolutivas, à medida que a idade vai passando, então pode aumentar o grau da endometriose, que é uma doença muito frequente. Homens que são portadores, por exemplo, de varicocele, é uma condição muito comum em homens de casais que não engravidam. E com o passar dos anos, essa varicocele pode tendo uma progressão para pior. Então pode ir piorando o quadro, que é uma alteração na quantidade e na qualidade dos espermatozoides. Portanto, existem várias causas
relacionadas a essa infertilidade que nós chamamos de fertilidade secundária. Nós temos aquela coisa que a gente sempre ouve falar e que é fato, existe, que é o tal do reloginho biológico da mulher, né? Então, com o passar dos anos, né, quando ela passa dos 40, hoje em dia cada vez mais comum a mulher ter o primeiro filho a partir dos 40 anos. O que muda no corpo da mulher a partir dos 40 anos, já que hoje é tão comum as mulheres priorizarem a vida profissional e até mesmo a vida pessoal com o seu marido para depois pensar em ter filhos? O que muda a partir de 40? É realmente a partir dos 40? Não, esse relógio já começa a trabalhar assim negativamente para a mulher já depois dos 35 anos. Então, essa é a grande diferença da mulher para o homem, é que a nossa desvantagem, a desvantagem das mulheres é que esse relógio biológico, ele corre muito rápido na mulher. Então, até os 35 anos, ele vai bem, a mulher ainda consegue engravidar bem. Depois dos 35, progressivamente vai havendo uma queda, porque a mulher já nasce com a quantidade certa de óvulos. Ela nasce com aquilo desde menina e ela não tem uma produção contínua. Isso vai se esgotando no decorrer dos anos e depois dos 35, a queda é muito rápida. Você vai tendo um declínio da fertilidade de uma maneira muito abrupta. Não é? Então, o relógio biológico da mulher é importante e as mulheres modernas, né, têm esse problema. Então, representa uma boa parcela de mulheres que nos procuram. Então, a gente sempre faz um alerta, se possível, tenta arrumar um tempo para ter filhos também, não deixe para os 40 anos, porque mesmo com o auxílio da reprodução assistida, o tratamento, o resultado também é mais baixo. Né? Agora, o homem também tem um relógio biológico, é uma coisa, não digo novidade, mas é uma coisa assim que muita gente não conhece, é que muitos homens querem ter filho depois dos 50, 60 anos. Então, esses homens também apresentam um declínio da fertilidade depois dos 55 anos, por aí. Não é? Então, é um relógio biológico mais tardio, privilegia mais o homem, mas também existe. Também existe. No caso dessa coisa do relógio biológico da mulher, existe diferença em ter o primeiro filho entre os 35 e 40 anos ou ter o segundo filho entre os 35 e 40 anos? Porque muita gente fala, mas eu já tive o primeiro, então o segundo eu não preciso ter pressa. Tem muita gente que pensa assim, realmente isso faz algum sentido? Faz sentido, porque se a mulher já engravidou uma vez, a gente supõe que ela, né, não deva ter grandes problemas. Agora, aquela que nunca engravidou, a gente nunca sabe o que esperar. Mas só nesse sentido, só nesse aspecto, porque do resto, ela também pode ter problemas para engravidar, né, mesmo tendo tido uma gravidez anterior. Muito bem, vamos voltar no Face então. Olha só, Emanuela Vieira Venson, ela diz: oi, gostaria de saber se a pílula do dia seguinte ou anticoncepcional pode causar algum tipo de câncer, como de mama ou outro tipo. Bem, a pílula do dia seguinte é uma pílula que apresenta uma concentração hormonal mais forte. Então, ela foi feita para ser usada esporadicamente ou raramente, somente em situações de emergência. Tem mulheres que se descuidam constantemente e fazem uso contínuo. Então, é claro que isso não vai ser benéfico. Não pode até não causar um tipo de câncer. Ela pode ser responsável por um câncer. Todo hormônio pode mexer, principalmente com a mama, desde que usado inadequadamente. Então, isso vale para essa pílula do dia seguinte. O anticoncepcional, nas doses atuais, né, que se utilizam, são doses muito fracas, não existe assim uma relação direta assim com a relação ao câncer. Mas, claro, todo cuidado é pouco, né? É bom sempre não cometer exageros. Nós temos agora aqui o Kleber da Silva: eu tenho problema de hormônio, meu organismo não produz testosterona. Faço reposição de testosterona a cada 21 dias. Isso pode fazer com que eu venha a ser infértil? Obrigada. Obrigada pela participação, Kleber. Bem, quando um homem apresenta problema de hormônio e ele quer engravidar, ele não deve tomar testosterona, ele tem que descobrir a causa e tratar a causa. Então, uma reposição com testosterona, se ele quiser, olha, eu estou fazendo uma reposição com testosterona, eu vou ficar super fértil. Exatamente o contrário. A testosterona, ela pode bloquear a espermatogênese e ele pode apresentar sérios problemas de fertilidade, inclusive até chegando àquilo que a gente chama de azospermia, a ausência do espermatozoide. Olha, então, só que dica que você dá para o Kleber, então, Cazuê? Ele tem que identificar qual o problema, se é problema hormonal, se é um problema já genético, e fazer o tratamento adequado. Existem vários tratamentos de acordo com a causa. Mas não há reposição, ele vai ser assim, vai mascarar o problema, mas não vai estar solucionando
a questão da fertilidade. Mas eu acredito que o Kleber provavelmente está fazendo um acompanhamento com algum profissional que falou para ele fazer essa reposição de testosterona, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que, de repente, procurar um outro profissional? Exatamente. Muitas vezes a pessoa faz essa reposição para se sentir, digamos assim, mais viril, mais, né, talvez um bem-estar falso, ou então porque fez uma dosagem hormonal e a dosagem constatou uma alteraçãozinha. Então, ele faz a reposição achando que está solucionando o problema, mas quando na verdade a solução é ele, o organismo dele por si só produzir essa testosterona. Agora, há situações que realmente, como acontece com as mulheres que entram na menopausa numa determinada época, o homem também pode sentir falta da testosterona. Então, a indicação da testosterona não está errada dependendo do paciente a ser tratado. Tem pacientes que se beneficiam da testosterona, mas não para engravidar. Muito bem, coloca o Face aqui pra gente de novo, por favor. Tainara João Henrique, doutora, porém a pergunta eu tive bebê há pouco tempo e tomei injeção, porém para mim, vim no dia 7, mas não veio até hoje. Ela teve relação, teve um bebê, né? Tomou a injeção e acho que era para ela ficar nos dias dela de mulher no dia 7, não veio até agora. E ela teve relação sem cuidar, ela quer saber se ela corre algum risco. Eu não sei quanto tempo tem o bebê dela. Ela não diz o tempo, mas vamos supor, eu acredito que ela tenha tido bebê e tenha tomado uma pílula anticoncepcional injetável. E essa pílula, principalmente se ela estiver amamentando, ela já passa a apresentar amenorreia, ela passa um tempo sem menstruar. E a pílula também pode causar esse bloqueio e desse injeção, tipo injetável, né, durante um determinado número de meses. Então depende da dose, do tipo de injeção que ela tomou. E se ela foi uma pílula anticoncepcional com essa finalidade, então ela não corre o risco. Mas depende da pílula que foi lhe prescrita. Nós temos mais várias questões aqui, o nosso tempo está estourado, mas eu vou tentar pedir para a doutora, então agora só, não sei, tentar responder de uma maneira rapidinha, para a gente não deixar sem resposta. Vamos lá. Ana Caroline Martins Souza, descobri que eu tenho um cisto hemorrágico, gostaria de saber se posso ficar infértil com esse problema. Não, de jeito nenhum. O cisto hemorrágico é uma ocorrência frequente em mulheres que mesmo querendo ou não querendo engravidar, elas apresentam. Normalmente o cisto hemorrágico se resolve espontaneamente, desaparece no outro mês, ela está voltando a funcionar, tudo normal e pode engravidar. Ah, que bacana. Agora, deixa eu ver... Aqui o André, né? André Budag. Boa tarde, gostaria de saber quando podemos pensar em fertilização artificial. Há riscos para a mãe e o futuro bebê? André. Bem, pode-se pensar em fertilização quando ele já esgotou, fez a investigação, descobriu alguns problemas que dizem que há da necessidade da fertilização. Existem tratamentos mais simples, que são medicamentos, quer dizer, não há necessariamente sempre que ser fertilização. Mas, de qualquer forma, se for para fertilização, não há riscos para o futuro bebê. Até o momento, não tem nenhuma estatística que isso cause algum problema nem para a mãe, nem para o bebê, desde que adequadamente conduzido. Eu vou fazer a última pergunta aqui, quer dizer, desculpa, gente, é que realmente já estourou bastante o nosso tempo, mas aqui é da Raquel Araújo. Eu gostaria de saber se mulheres que fizeram laqueadura têm a possibilidade de reverter a cirurgia e engravidar novamente. Bem, a reversão da laqueadura é uma cirurgia que não dá um resultado muito grande. Por quê? Porque quando você faz a laqueadura, você já retira um pedaço da trompa e a cirurgia, então, ela pode até ter sucesso de recanalizar, mas manter, assim, um problema de infertilidade. Mas, então, alguns casos consegue reverter. Nem todos. Os que não conseguirem acabam entrando para a fertilização. Doutora Casu, eu acho que a senhora vai ter que voltar aqui outro dia para a gente continuar esclarecendo as dúvidas, porque eu já vi que tem muitas, peço desculpas a você que está participando com a gente, infelizmente não deu para responder todas as questões, mas fica o convite para a doutora Casu voltar para a gente continuar discutindo o assunto. Obrigada. Obrigada, viu? E obrigada pela sua participação.